Olá pessoal, eu sou a Alessane Afonso, sejam muito bem-vindos ao canal e a este novo vídeo. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre coragem e vulnerabilidade. Ao contrário do que muita gente pensa, essas duas palavras não são antônimos, são sinônimos. É verdade. Vulnerabilidade não quer dizer fraqueza, quer dizer força, ousadia, coragem. Muito do que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu aprendi com a escritora best-seller Brené Brown, que ela escreveu os livros The Power of Vulnerability, que eu acredito que em português tenha sido traduzido como O Poder da Vulnerabilidade, e A Coragem de Ser Imperfeito. Ela também fez um dos TED Talks, ela apresentou uma fala em um dos TED Talks mais assistidos de todos os tempos. Então, tem uma história sobre esse TED Talk que foi a partir de então que a Brené Brown ficou muito conhecida, que o trabalho dela se disseminou por todo mundo. Quando ela foi convidada para gravar esse TED Talk, ela assistiu outros vídeos, outras apresentações para se inspirar e talvez usar como template, como modelo de como apresentar o TED Talk, todas as ideias dela em 18 minutos e se inspirar em algum trabalho, uma apresentação que tenha sido impactante para ela. Porém, os melhores TED Talks que ela assistiu não seguiam um modelo rígido. As pessoas falavam do coração. Então ela pensou, vou ter que falar do coração também, né? Falar da minha experiência. E ela foi lá, apresentou o trabalho dela e com muita vulnerabilidade, compartilhando coisas pessoais da vida dela, inclusive, da vida pessoal dela, em que circunstâncias ela se sentiu realmente muito vulnerável, e sobre os estudos que ela via fazendo pelos últimos anos sobre vulnerabilidade no âmbito acadêmico. No dia seguinte, quando ela leu os comentários do TED Talk, não sei se foi exatamente no dia seguinte, mas quando o TED Talk foi ao público, teve acesso ao público, ela recebeu muitas críticas. E o interessante, gente, é que as críticas não eram sobre o intelecto dela, o conhecimento da Brené Brown, eram sobre a aparência física, sobre o peso dela. Então, umas críticas bem mesquinhas, bem pequenas realmente, e ela se sentiu muito humilhada, ela se sentiu muito por baixo, ela ficou muito depressiva, não queria ver ninguém, e muito envergonhada realmente por ter apresentado aquele trabalho, aquele TED Talk, ela queria fazer com que saísse do YouTube, enfim. Aí, logo a seguir, ela acabou encontrando uma fala de um discurso do presidente Roosevelt de 1910. E ele dizia mais ou menos o seguinte, que o poder, a força, não está naquele que está apontando o dedo para o lutador, que está ali se sujando, suando, lutando, e nem naquele que aponta os defeitos do benfeitor que aparentemente não fez o suficiente. Se essas pessoas não têm a coragem de estar na arena, elas mesmas lutando, elas também não devem ter o privilégio de criticar e não devem ser ouvidas, não devem ser levadas em consideração. Foi mais ou menos isso, né, a ideia do discurso do presidente Roosevelt de 1910. Então, a Brené Brown, quando leu essas palavras, ela pensou assim, poxa, ninguém me agrediu pelo meu intelecto, mas pela minha aparência física. E a internet, infelizmente, permite isso, né, gente? Quantos haters tem que não precisam se expor, então, atrás das redes sociais, pode agredir, pode expressar o ódio, a vontade, porque não tem nem a coragem de aparecer o nome deles publicamente. E então, eu decidi gravar esse vídeo sobre vulnerabilidade a partir de uma conversa que eu tive com uma coach, uma terapeuta, com quem eu tô fazendo um trabalho. E nós conversamos sobre o trabalho da Brené Brown e ela disse pra mim, Alessane, por que você não faz um vídeo sobre vulnerabilidade? Aí eu pensei, sim, interessante, mas eu quero um exemplo pessoal para poder ilustrar o meu trabalho. Eu pensei, vou esperar que o exemplo apareça. Aí, gente, que eu caí na real, né? Eu vou contar uma história pra vocês.
Há mais ou menos 2 anos, um pouco mais de 2 anos, eu estava planejando fazer um negócio com uma amiga, uma colega da enfermagem, de abrirmos um estúdio de yoga, de dar aulas de yoga, inclusive de gravar vídeos ilustrativos, compartilhando ideias, como esse que você está assistindo. Então, só que as coisas não aconteceram, nós estávamos muito empolgadas, nós trabalhamos com projetos de aulas e tudo, mas por motivos pessoais da minha amiga, ela acabou mudando de ideia, se desinteressou e a nossa amizade também passou por alguns testes e aquela possível sociedade se dissolveu antes mesmo que começasse. Felizmente nós continuamos amigas, inclusive trabalhamos juntas até pouco tempo na área da enfermagem, ela também é enfermeira, mas o negócio da yoga juntas não funcionou, não floresceu. Aí, quando eu tava planejando com essa amiga, eu pensei, perfeito, né? A pessoa inteligente, dinâmica que eu preciso para ser minha parceira. Por quê, gente? Era a minha própria insegurança de achar que eu não era o suficiente. Então, eu tendo uma pessoa que me complementasse, eu ia ter mais sucesso. Tanto, gente, que eu esperei mais de 2 anos para estar aqui hoje em frente da câmera gravando esse vídeo para vocês. Claro que outras coisas também aconteceram, eu me envolvi na minha carreira profissional como enfermeira e tal, e deixei esse projeto de lado. Mas a verdade, gente, é que pensar que alguma coisa que eu tenha para falar seja importante ou interessante para qualquer um de vocês é um risco. Eu corro sim o risco de ser criticada, de não ser aceita, e claro que essa mensagem que eu tô passando não vai clicar, não vai ser relevante para todo mundo. Pelo contrário, vai ter muita gente que não vai gostar, que vai criticar. Então a mensagem do presidente Roosevelt, que a Brené Brown leu, é exatamente sobre isso. Claro, gente, que eu tenho medo, sim, que eu tenho medo de me sentir vulnerável, de ser criticada, de receber o ódio dos haters. Mas o que importa realmente é a minha motivação, o meu porquê de eu estar compartilhando esse conhecimento que eu acredito que eu disponho com vocês. A minha motivação é um instrumento do meu ego ou eu quero realmente compartilhar o amor e ajudar de alguma maneira a contribuir com o crescimento espiritual e emocional das pessoas que me seguem, que vão acompanhar o meu trabalho. Mas sim, é uma exposição, é um risco. E tudo na vida, Brené Brown fala também, gente, que tudo na vida envolve risco. Que se você pensa que você está fazendo um ato de coragem, que não envolva risco nenhum, que você já sabe exatamente o final da história, onde isso vai levar você, os resultados, se você vai ser aceito, se tudo vai sair perfeito, isso não é um ato de coragem. Isso está dentro da sua zona de conforto, não está te ajudando a crescer. Então, ser vulnerável faz parte dessa conquista, faz parte desse ato de coragem. Outro exemplo interessante, eu acredito que seja interessante sobre vulnerabilidade e coragem, é sobre a escritora chilena Isabel Allende, que é autora de vários livros, inclusive do best-seller A Casa dos Espíritos, que virou filme com Antônio Bandeiras e a Winona Ryder. Acho que é o trabalho mais conhecido da Isabel Allende. Eu acredito que ela seja uma escritora formidável, incrível, uma mulher inspiradora, um exemplo, uma feminista maravilhosa. Sou super fã e li vários livros dela. Inclusive, um deles, eu acredito que a tradução em português seja A Soma dos Dias, La Suma de los Dias em espanhol, no qual ela compartilha detalhes muito pessoais sobre a vida dela e o casamento, a criação dos filhos, a separação, o divórcio e de como ela conheceu o segundo marido, que era um fã, que foi no lançamento de um dos livros dela e pediu autógrafo. Eles acabaram se conectando, rolou uma química e 2 semanas depois a Isabel estava de malicuia, como a gente diz no Rio Grande do Sul, na porta da casa desse fã e ele acabou sendo o segundo marido dela. Ele era um advogado de sucesso, mas com vários problemas familiares, pessoais, uma vida bem desestruturada emocionalmente, muitos problemas com os filhos. E ela se expõe muito, né?
Mas, inclusive, ela fala no livro que ela usou pseudônimos para algumas pessoas mencionadas no livro, que não queriam ter o nome verdadeiro exposto, e algumas pessoas ela nem citou, embora eles fizessem parte da vida deles, porque essas pessoas escolheram não serem mencionadas na história. Então, ela respeitou a privacidade. Mas quando eu li as reviews, as críticas desse livro, uma mulher, uma leitora, falou que a Isabel Allende deveria ter vergonha de contar essas histórias, que a vida dela era uma bagunça, que ela era completamente desequilibrada, que ela tinha eu tenho pena dos seus filhos, enfim, uma crítica bem dura. Que é o que a internet permite, né, gente? Os haters podem se manifestar à vontade, porque muitos deles estão no anonimato. Então, o que eu queria dizer? Se essa pessoa, se você recebe esse ódio, essa crítica destrutiva de uma pessoa que não está na arena, se sujando, lutando, batalhando, não merece a sua dor de cabeça, não merece a sua preocupação. Quem merece, a opinião das pessoas que merecem ser respeitadas são aquelas que conquistaram a sua confiança, que gradativamente você pôde confiar um segredo e essa pessoa honrou o seu segredo. Então, confiança a gente adquire com o tempo, né, gente? As relações se constroem passo a passo. A gente não chega no encontro, olá, boa tarde, meu nome é Lessane e aconteceu essa situação terrível na minha vida. Então a gente tem que pensar, por que eu tô compartilhando? É para me vitimizar? É para chamar atenção? Ou é para inspirar? Ou é para receber empatia? Enfim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo pessoas super bem-sucedidas já na carreira, Isabel Allende, que é reconhecida mundialmente pelo trabalho dela, ela também foi criticada. Então, não deixe isso parar você, de prevenir você de tentar, e não tente ser perfeito, gente. A beleza consiste na vulnerabilidade, na imperfeição, porque a gente consegue se identificar com a pessoa que se mostra humana, que tem defeitos, que comete um erro na gravação do vídeo, mas não fica tão obcecada em fazer tudo perfeito, que tá falando realmente do coração. Então, a vida é correr riscos. A gente tem medo de se apaixonar, por exemplo. A gente corre muitos riscos. A gente corre o risco de ser rejeitado, de ser abandonado, de ser traído, enfim. Mas todo mundo quer se apaixonar, faz parte da experiência da vida. Então, se nós ficarmos enclausurados e só andarmos na nossa zona de conforto, nunca der um passo fora da nossa zona de conforto, a gente não cresce e a gente não ousa. Então, a minha mensagem com esse vídeo é que vocês não se paralisem por medo das críticas. Assumam e tenham orgulho das suas imperfeições. Não deixa que isso pare vocês, previna vocês de tentar, de experienciar e de viver. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me distraí um pouquinho aqui com a Lola, mas eu achei que a imperfeição e a vulnerabilidade faz parte. Então, se vocês gostaram, gente, lembra de curtir esse vídeo e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais vídeos, tá bom? Muito obrigada por assistir. Até a próxima!